do poder de Deus. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isto é, o reino de Deus nem sempre traz conforto, mas quem for fiel vai trazer a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a igreja. Quer dizer, eu não posso ter o conforto que eu preciso, mas Deus vai fazer através da minha e da sua vida o que não faz na vida de muitos. Porque, irmão, quando você abre mão disso, Deus se manifesta na sua vida. Porque Deus não vai dar uma voz para quem não tem história, irmão. Eu já ouvi isso aqui e eu guardei. Deus não dá voz para quem não tem história. É ou não é? Deus falou para José: você vai ser governante. Mas não é assim não, vai ter que ter história. Tem gente que está pulando o processo. Não pule o processo, porque o processo... Irmão, vou falar uma coisa para você aqui. Porque não, eu já gravei isso aqui. Ô pastor, não seria mais fácil Deus pegar alguém que fez uma promessa? Pegou, prometeu pastor presidente, você vai ser pastor presidente. Por que Deus não pega pastor Everton, já leva direto pro trono? Pá! Fala, acabou, você não vai chorar, você não vai sofrer. Cara, por que Deus faz a gente sofrer para cumprir uma coisa que ele prometeu? Não é esquisito? Por que Deus não pega assim, sabe, pastora Paula, que é uma grande pregadora? Vem, Deus, vem, Paulinha, venha. Você não vai sofrer não, minha. Venha, Paulinha, venha com o papai. Pega na mão da Paulinha. Pregadora, Paula. Por que Deus não pega ela, leva ela para a promessa, sem sofrimento, sem processo, sem nada? Porque Deus já fez isso e não funcionou. Alguém aqui sabe me contar a história de sofrimento de Saul? A perseguição que Saul sofreu. Alguém conhece a história de sofrimento de Saul? Quem aqui conhece? Sabe a história de sofrimento do rei Saul? Conhece? Você conhece? Qual é? Qual que é a história de sofrimento dele? Para chegar ao trono. Não teve não, irmão. Teve não. Olha a história dele para chegar no trono, Marco. Olha para cá. Deus pegou Saul e falou: vai até Samuel. Ele chegou até Samuel. Ungiu. Deus estava com tanta pressa para colocar Saul no trono, que a Bíblia diz que tudo que Deus havia profetizado sobre Saul se cumpriu no mesmo dia, irmão. Imagina. Deus chega para você e fala: você vai ser isso, aquilo e outro, sei o que. É o seguinte, tudo que eu te prometi, eu vou cumprir agora. Rapaz, no mesmo dia, tudo que Deus havia profetizado para Saul aconteceu. Aí Saul correu, fugiu. Aí Deus encontrou Saul, revelou onde Saul estava, colocou Saul no trono e Saul governou. Uau! E aí o que aconteceu? Saul é a maior prova de rebelião contra Deus, ao ponto de Deus não querer mais falar com Caim, irmão. Deus ficou de mal. Deus não queria falar com Saul, não queria ver Saul nem pintado de ouro. Deus não queria nem olhar na cara de Saul. A Bíblia fala que Deus não falava com Saul nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonhos, nem por profeta. Deus não queria falar com Saul. Agora olhe para cá. Imagina Deus te colocar num lugar, pastora Karina, que depois ele vai ter que te tirar. Aí Deus olhou para isso e falou: não, agora é processo. Para chegar aonde eu quero que você chegue, você vai chegar. Mas vai ser o quê? Processo. Porque quando você chegar onde eu quero que você chegue, você vai saber que não foi você, foi eu que te coloquei lá. Porque olha a diferença de Davi. Davi foi lá, aí Samuel ungiu Davi. E aí quando Davi foi ungido, Davi já: eu sou o rei de Israel. Foi assim? Foi não, irmão. Terminou de ser ungido, Jessé falou: acabou? Terminou? Bota para cuidar das ovelhas lá no pasto. Imagina Davi lá no pasto. Nossa, Deus, o Senhor me ungiu para ser rei. O que eu estou fazendo aqui? Não era botar lá no trono, né? Por que eu estou aqui ainda cuidando dessas ovelhinhas? Aí Deus começou a criar situação para colocar Davi dentro do processo. Deus vai criar situação para te colocar dentro da promessa, irmão. Então, glória a Deus, né? Ele vai criar situação. Deus criou uma guerra por conta de Davi. E disseram: no dia que Davi foi levar comida para os seus irmãos, tinha um gigante lá que Deus havia colocado. Davi estava no lugar certo, na hora certa. Deus vai criar a situação para começar a promessa. Diga glória a Deus. Deus vai criar a situação para cumprir a promessa. Você está fora de órbita, não está entendendo nada, não tem problema. Você já recebeu a unção, já foi ungido, ainda não é rei. Não se preocupe, Deus vai criar a situação para cumprir a promessa. Davi foi para um lugar que não tinha nada a ver com ele, irmão. Davi era de guerra.
Era soldado, tinha nada a ver. Quando Davi chegou lá, os irmãos conhecem a história. Ele disse: quem é esse circunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Matou Golias. E é interessante isso, né? Que Golias não cai para trás. No impacto que ele leva, era para ele cair assim, né? Mas o texto diz que Golias caiu assim para frente. Deus vai derrotar o inimigo da maneira mais imaginável possível, irmão. Aí Saul olha para Davi e fala: esse menino é diferente. Abner, qual que é o nome dele? Olha para cá, porque Deus está falando. Ninguém sabia quem era Davi não, irmão. O cara que matou o gigante. Saul falou assim, pastor, pega a palavra. Olha para cá. Saul falou assim: ô Abner, como é o nome desse menino aí? Não sabia o nome dele. Abner falou o quê? Não sei, rei. Não sei qual que é o nome do menino. Irmão. Alguém não sabe teu nome, mas o Senhor está dizendo: vai conhecer seu nome ainda. Eu vou dizer de novo: alguém não sabe quem você é. Alabá, Kepá, Katakamai, Kokotokodokiahá. Você matou gigantes e alguém não sabe o seu nome. Mas assim diz o Senhor: alguém vai saber o nome de quem derrubou Golias. Aí, irmão, Jonatas gostou de Davi, porque Jonatas era crente, mas não era besta. Falou: esse menino aí tem alguma coisa diferente. Cola em quem está com a unção de Deus, irmão. Sabe Elias, que eu cito muito lá de Abreu Lima? Gente, eu colava tanto em Elias, tanto. E tinha gente que dizia assim: Elias, eu queria conversar contigo, pelo amor de Deus, manda a gente se afastar. Eu ia na casa de Elias quase todo dia, toda hora eu estava perto de Elias, porque cola em quem tem a unção de Deus. Porque o que está na vida dele vai impregnar na sua. Lembra de Eliseu? Elias dizia: fica aqui, eu vou ali. Ele dizia: tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Cola em quem tem a unção de Deus, porque depois a unção de Deus virá sobre ti. Jonathan estava colado com Davi. E aí o que ele fez? Ele pegou a espada que tinha e deu de presente a Davi. Legal, né? Mas o que tem a ver isso aqui? Pastora Paula, o que significa isso? Uma espada, uma guerra? Espada e guerra, isso é comum. Não era comum, irmão. Me pergunto por quê. Parecendo Marco Feliciano, me pergunto por quê. Porque no exército de Israel só 2 pessoas têm espada, pastora Cátia. O rei Saul e o príncipe Jonatas. Imagina um exército brasileiro inteiro. Ninguém tem arma, ninguém tem um fuzil. Só 2 pessoas têm um fuzil. Agora imagina que o general fala: eu tenho um fuzil, meu filho tem um fuzil. O filho do general pega o fuzil e dá para um soldado que acabou de chegar. Nem Abner, que era o general do exército, tinha espada. A Bíblia fala que em todo exército de Israel ninguém tinha espada, a não ser o rei e o príncipe. Agora tem 2 pessoas no exército inteiro que tinha espada. Agora era o rei e um menino que tinha acabado de chegar. Nem o general do exército, Abner, tinha espada. Agora imagine Abner, o general do exército, olhando para Davi e pensando: eu sou o general do exército. O cara chegou agora e já sentou na janela. Porque no exército inteiro, a Bíblia fala que eles usavam enxada, outros tipos de armamento, mas espada não tinha. Agora imagine, no exército inteiro, só 2 pessoas têm espada: Davi e Saul. Pastor, eu não entendi. Deus vai fazer na sua vida coisas que Ele não vai fazer mais na vida de ninguém, irmão. Não, eu vou melhorar, que é para eles entenderem. Deus vai te dar coisas que não deu para mais ninguém. É exclusividade, é só para você. Deus criou experiências que quem só vai viver é você e mais ninguém. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Quem mais andou além de Jesus? Só Pedro. Vai ter marcas no seu ministério, meu irmão. Vai ter marcas no seu ministério que só você vai vivenciar. Você já imaginou? Vai ter notícia nos 4 cantos da terra que aconteceu coisas no seu ministério que não aconteceu no ministério de mais ninguém, irmão. Porque Deus é inédito. Está preparado para isso? Para ter essa marca no seu ministério? Já imaginou? Vai acontecer coisas no seu ministério que não aconteceu no ministério de mais ninguém. Deus vai ser criativo, irmão. Deus é criativo. Você crê nisso?
Então, Davi se torna o novo rei de Israel, com processos. E aí quando ele chega ao trono, sabe o que ele fala? Eu vou buscar a Arca da Aliança, porque sem a presença de Deus eu não vou governar não. Porque diz a Bíblia que Saul consultava a Deus e voltava para casa. Aí Davi falou, em vez de eu ir lá onde está a arca, eu vou trazer a arca até a minha casa. Então quando você se tornar rei, quando Deus cumprir o que falou, aí o que você vai fazer, irmão? Você vai trazer a arca para o seu ministério. Você vai trazer a arca para a sua casa. Você vai trazer a arca para todos os lugares que Deus